Carlos Dias, eu sei que você teve uma realização muito importante com relação ao aborto. O que você tem a nos contar sobre isso? Bom, Ricardo, isso foi uma das, eu diria, uma das principais, realizações do meu mandato. Em 1999, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, e não vou citar o nome para preservar a questão da criança, enfim, do padre, inclusive, que acolheu uma menina menor de idade, que tinha sido violentada, e essa menina recebeu muita pressão, a família não, que a família compreendia e no sentido do valor absoluto da vida. E essa menina foi muito, e a família também, muito cercada pela imprensa da época, para fazer a questão do aborto. Até tinha uma autorização judicial para fazer aborto de um juiz da comarca local. Eu fiquei extremamente preocupado com esse assunto, porque é óbvio que a violência à criança, um estupro, é um negócio absurdo, é um crime hediondo e deve ser repudiado e deve ter uma qualificação extremamente especial no nosso Código Penal para a punição e também dar condições à polícia de apurar, né? Porque são crimes que você às vezes não sabe o autor. Você não tem elementos, por exemplo, de perícia, e você também não... As pessoas ficam com vergonha, quer dizer, não tem uma proteção, não tem uma condição mesmo de contar isso para a polícia, no sentido que ela possa investigar e chegar ao autor do crime e ele ter a penação pesada que precisa ter um crime como esse. Mas voltando ao assunto, nesse sentido, eu tentei ver qual é a medida que eu podia atuar. Eu estava sinceramente amarrado, porque eu não podia fazer nada. Eu tinha uma ordem judicial e não tinha como se mexer. Então, eu diria que, sei lá, até mesmo pela graça de Deus, não estou aqui querendo valorizar demais o meu ato, mas eu quero dizer com toda sinceridade, eu agi na direção da defesa daquela vida, daquela criança, da preservação também dos traumas futuros, né, que o abortamento traz de maneira grave à mulher. Então eu consegui um habeas corpus, um instrumento totalmente fora de propósito. É um instrumento inadequado para tratar esse tipo de matéria. Mas eu não tinha outra saída. Eu tinha que libertar aquela criança no seio da mãe que estava prestes a ser violada por um instrumento absurdo que é esse do aborto. Então eu consegui, através de uma liminar, no despacho com o desembargador da época, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu consegui um habeas corpus. E essa criança foi preservada. Essa criança no seio materno foi preservada. Ela foi acompanhada pela igreja, teve toda a assistência do padre, toda a assistência da Igreja Católica na época. E, enfim, a criança também se caminhou bem. A criança que eu digo, a menina, né? Que eu tinha acho que 14 anos. É uma coisa absurda, Ricardo. É uma agressão inominável. Mas esse tema é um tema que toda hora está voltando na mídia brasileira. Apesar do povo, mais de 90% da população em pesquisa se manifesta já, e já se manifestou claramente contra o aborto, né? Mas existe um grupo ideológico que quer que o aborto seja uma garantia da mulher e quer que a legislação brasileira permita que o aborto seja feito. Só que existe uma vedação natural, que é o artigo 5º da Constituição brasileira, que fala da inviolabilidade da vida. E como há uma pressão muito forte, e também existe uma coisa gravíssima hoje, que são os tribunais superiores e juízes, né, desembargadores e ministros, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, eles não se guardam mais em julgamentos por aquilo que a legislação efetivamente quer preservar. Eles simplesmente colocam os seus interesses acima da legislação brasileira. Então, se o juiz é moderninho, ele acha que o aborto é permitido,
Ele não vai dizer que a lei brasileira, por exemplo, veda o aborto. Ele diz que tem espaço, porque ele não pode ser contraditado. O ministro do Supremo Tribunal e o seu plenário é a última instância. Então essas matérias de fato são cláusulas pétreas, então eles estão violando. E não tem nenhum parlamentar com coragem suficiente para tomar atitudes de sanções concretas a esses ministros. Não adianta dizer que falta lei, não falta lei. A lei é clara ali. Ele já é um impedimento formal de você mexer em cláusulas pétreas. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele não é órgão reformador da Constituição. O que reforma a Constituição, de uma maneira geral, é a Assembleia Nacional Constituinte, que é um poder delegado do povo através do voto para esse fim, ou então são as mudanças constitucionais através de projetos de emenda constitucional, que têm as suas garantias de execução dentro da própria Constituição, poderes que você pode atuar, áreas que você pode mudar a Constituição. Por exemplo, o que se entende hoje que certas mudanças relativas a áreas onde as cláusulas são pétreas, você só pode mexer desde que haja ampliação daquele direito ou a clarificação concreta daquelas garantias, mas jamais a redução da garantia. Então, por exemplo, inviolabilidade da vida humana. O que significa uma coisa inviolável? É simples, é uma coisa que você não viola, você não pode violar. Então, se a vida humana é inviolável, você não pode absolutamente ir contra ela, em momento nenhum. Tanto é que a própria Constituição brasileira não permite a pena de morte. Seria incongruente você dizer que é inviolável a vida e você ter a pena de morte, tá certo? O que pode acontecer em pena de morte tem exceção, que é, por exemplo, ato de guerra, essas condições assim. Isso é outra coisa, há exceção. Mas fora isso, não. Então, é uma cláusula pétrea. Então, a criança que está no ventre materno, ela é protegida, sim, de forma absoluta. E aí entra um outro aspecto. Tá bom. Então, por que existe essa luta toda? Porque existe um fracasso, basicamente, dos parlamentares católicos, pelo menos do Rio de Janeiro. Porque eles são incapazes de lutar efetivamente para que essa validação seja entendida, ela seja consolidada. Porque tem lá uma PEC que você pode colocar lá, por exemplo, desde a concepção, que aí mexe, mas fica claro que de fato é o início da vida, cientificamente comprovado. Foi a Igreja Católica que disse isso, ou qualquer religioso. Isso é científico. E que o Supremo Tribunal Federal está discutindo hoje, através de uma DPF do PSOL, que a vida você pode abortar até 12 semanas. Então, para ele, alguma coisa não é vida na concepção e a partir de 12 semanas passa a ser eventualmente vida, porque na própria DPF, se você entender bem, ela está aberta ao aborto de uma maneira geral. Então, eu diria o seguinte, é um fracasso parlamentar porque eles não brigaram e a gente está perdendo espaço imenso na luta contra a vida. Porque, por exemplo, já o ministro e consenso, embora por maioria, né, não consenso, maioria no Supremo Tribunal Federal, uma criança que tem anencefalia, ela foi considerada coisa e não pessoa. Então você pode abortar. Isso é um grave erro. E é um crime contra a população, é um crime contra a sociedade. E isso mostra o nível de proteção da vida humana. Você, por exemplo, não pode tocar no ovo de uma tartaruga. Você não pode, por exemplo, fazer uma bolsa de jacaré ou comer uma carne de jacaré. Você, de repente, não pode matar um determinado animal, um mico-leão-dourado. Mas você pode entrar no ventre materno e tirar uma criança, que é uma pessoa humana, tá certo? Porque não é outra coisa, né? Quando o homem e a mulher se unem e tem uma relação sexual e a mulher engravida, ela não engravida de outra coisa que não seja um outro ser humano. E não interessa qual é a forma, né? O que período que está e nem a condição que aquela criança tem. Se ela vai nascer cega, se ela vai nascer surda, se ela não vai ter um braço, ela não deixa de ser pessoa humana, independentemente da condição que ela esteja, até mesmo da condição, por exemplo, da anencefalia.
Então, o que aconteceu? Se falou muito, muita gente diz, vai para passeata em defesa da vida, vai fazer musiquinha, vão fazer shows, vão botar seus nomes na internet, mas no parlamento, onde eles têm que atuar, eles não atuam. Então, é um grande fracasso, né, para esses que se dizem católicos, na minha opinião, são grandes impostores da fé, estão aí presentes simplesmente para, vamos dizer assim, manipular o eleitorado católico. Eu falo isso porque eu sou membro da Pastoral dos Católicos na Polícia, sou membro fundador, e ela foi fundada em 1999, quando eu fui deputado. Dom Eugênio de Salles criou, cardeal da época do Rio de Janeiro, criou em função da minha eleição na época. Então, eu tenho um trabalho de longos anos nessa pastoral, e eu vejo exatamente como essas coisas estão sendo tratadas. De uma maneira inadequada, manipuladora, e quem sofre é o quê? São essas crianças que estão desprotegidas no seio materno. Mas com a minha presença, eu garanto a vocês, na Câmara Federal, nós vamos botar essas matérias para votar e nós vamos acabar com essa dúvida, que para mim e para o povo brasileiro é absolutamente claro que a vida é um bem inviolável e inestimável. Nós precisamos fazer com que o Supremo Tribunal Federal entenda que ele tem os seus limites próprios constitucionais e que permaneça neles. E ele tem que ser um parlamentar que tenha coragem, firmeza e moral para se dirigir ao Supremo Tribunal Federal. Foi assim que eu fiz, inclusive, com o ensino religioso nas escolas públicas, que a autoria da lei é minha. Debati 1 ano e meio e consegui aprovar uma matéria que sempre foi polêmica. Uma série de outras religiões contra, ao mesmo tempo a imprensa, essas ONGs financiadas internacionalmente também contra, mas depois as próprias religiões entenderam. Porque eu não fiz uma lei para a Igreja Católica, eu fiz uma lei para que todos tivessem acesso à sua confissão religiosa. E o professor, ele daria aula de acordo com que os pais, por exemplo, querem que seus filhos sejam professem a fé. Por exemplo, se eu sou católico, o professor é católico. Se eu sou protestante, protestante. Se é espírita, é espírita. E aí, consequentemente, se é judeu, e vai dando, enfim, sequência e respeito às religiões. E o Estado tem obrigação, sim. Sabe por quê? Porque quem tem a escola privada, ele pode escolher a questão da confessionalidade e educar seu filho na fé e nos valores que ele preserva e que a sua família transmite. E por que uma criança que tem obrigação, em função da sua condição, de frequentar o ensino público, não tem essa mesma equivalência, não tem esse mesmo direito de ser educado na fé que seus pais professam? Então, também fiz essa medida sofreu inclusive arguição no judiciário, ganhamos em todas as instâncias, e inclusive foi base do acordo Brasil-Santa Sé. Então, eu queria dizer a você o seguinte, eu tenho realização, eu tenho condição de defender meus pontos de vista, inclusive em matérias polêmicas como essa, e eu tenho absoluta certeza, se eu estiver em Brasília, nós vamos equacionar e resolver a defesa da vida de uma maneira clara, objetiva, protegendo a criança no seio materno.